irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sempre fico muito feliz, é uma emoção sempre nova voltar a Pirapora e sempre vem uma lembrança, uma boa lembrança desse povo querido, dessa igreja abençoada, dessa cidade inspiradora e acolhedora que é Pirapora. Pode se sentar. Louvado seja o Senhor pela sua vida, pela sua disposição de hoje, dedicar a sua segunda-feira para ouvir o Senhor por meio da sua palavra. Rever o pastor Ronivan é sempre um presente e estar perto dele é sempre uma escola, né? Tem nos inspirado e que bom você, deixa eu vir aqui, que bom, obrigado. Que o Senhor Jesus te abençoe. Eu quero que você abra sua Bíblia em Êxodo 14, Êxodo capítulo 14. Todo mundo tem medo de alguma coisa. A gente tem, às vezes, vergonha de falar do que a gente tem medo, porque aparentemente alguns medos parecem ser ridículos. Mas todo medo é como dor. Qual que é a pior dor? Qual que é a pior? A pior dor é que você sente, né? A pior dor é que você sente. Medo é a mesma coisa. Qual que é o medo mais importante? É o que você sente. Então, a gente não pode ficar julgando o medo alheio e nem desatento aos nossos medos, porque nossos medos falam muito sobre nós e falam muito sobre o nosso coração. Se eu estou falando de um medo simples, como o medo, sei lá, de barata, de rato, de alguma coisa assim, a gente ainda consegue tratar isso de uma maneira menos, com menos energia, colocar menos energia nisso. Mas alguns outros medos são importantes. E a gente precisa, repito, olhar para esses medos com atenção. O que está acontecendo aqui em Êxodo 14 é exatamente uma lição de Deus para nós de como lidar com o medo e como tratar os nossos medos. Vamos ler. Agora eu não sei como que você trata as frequências aqui, só aqui. Se você quiser tirar médio grave, só um pouquinhozinho de médio grave e colocar um pouquinhozinho de agudo ou de brilho, talvez isso vá, isso. O brilho pode, isso. Cara, isso é muito bom. Isso é muito bom. Aí à frente o seu ouvido manda, é só porque aqui a minha voz me incomoda, cara, porque ela tem muito médio, aí ela vai abrindo e ela me incomoda. Eu tenho uma dificuldade terrível de me ouvir gravado, vídeo, as coisas, porque não é estranho. O Senhor ficou muito bom, cara. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó, Deus dizendo, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo.
levou também 600 carros de guerra, escolhidos, e todos os outros carros de guerra com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Diga, corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó. Os seus cavaleiros e o seu exército os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Que lugar é esse? O lugar que Deus mandou que eles acampassem. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo. Diga, muito medo. Diga assim dramaticamente, diga assim, muito medo. Isso, olha como é diferente. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Porém, Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Repita, não tenham medo. Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que vocês estão vendo hoje. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos, fiquem calmos, fiquem calmos. Eu sei que a gente não gosta que fica pedindo a gente para falar coisa para o irmão do lado, e a gente nem sabe o que a gente não gosta. Alguém falou no Instagram que era chato, todo mundo começou a achar chato, e a gente nem acha chato, a gente gosta, mas a gente quer ficar na modinha, e quando alguém fala para fazer isso, a gente fala que é ruim, que é chato, que não sei o que. Isso é didático. Isso é didático. Então, antes de você falar que é chato, diga para o irmão que está perto de você: fica calmo. Diga, fica calmo e não tenha medo. Diga, não tenha medo, não tenha medo. Diga serenamente para ele: fica calmo e não tenha medo. O que define uma pessoa vitoriosa e o que difere uma pessoa vitoriosa de uma pessoa derrotada é como ela passa e atravessa as crises, especialmente as crises de medo. Eu comecei dizendo que todo mundo tem medo. Alguns medos nascem do lado de dentro. Eles estão ligados a temores, a memórias, a limitações, a um tipo de mentalidade. Existem medos que nascem do lado de fora. Eles são crises externas que geram, que produzem dores internas. Esses medos gerados do lado de fora, eles são um exercício, especialmente para a sua liderança, para que você manifeste aquilo que você recebeu de Deus como unção, dom, habilidade, porções de Deus que estão sobre você, para você manifestar exatamente nos momentos de crise. O vitorioso nasce nas crises, vive nas crises. A missão dele é resolver crises. Se você é especialmente um líder existe para crises. Se você encontrar um líder e ele disser para você: está tudo tranquilo, tem muito tempo que eu não lido com uma crise, de 3 1, ou ele está mentindo, ou ele está sublimando, ou ele está, como é que fala quando a pessoa está enganado, está iludido, Um líder sempre estará numa crise. Fala assim: mas PJ não tem tempos de paz? Tem, mas a paz acontece dentro da crise mesmo.
O Senhor está falando, fiquem calmos no acampamento de Piairote, na frente do Mar Vermelho, e com o exército de Faraó enlouquecido, me perdoa a expressão, mas bufando no cangote deles, como um cão raivoso. E o Senhor está dizendo, fiquem calmos, fiquem calmos. A gente fica com raiva quando alguém manda a gente ficar calmo, na hora que a gente quer ficar nervoso. É igual quando a esposa chega para brigar com o marido, e ele, sábio como é, reconhece imediatamente que o melhor caminho é o caminho da paz. Ele diz, tudo bem, meu amor, eu estou errado mesmo, me perdoe. Aumenta a raiva da mulher. Ela fala assim, perdão nada. Ele fala, sim, eu estou errado mesmo, eu reconheço. Não é, varão, você está bonito, hein, cara? E aí, por que ela fica brava? Porque aquela hora já tinha uma briga ensaiada. Ela fala, não, você tem que pedir perdão depois, na hora que eu finalizar o meu xingamento. Tem uma briga ali num contexto. Então, não é só ir pedindo perdão. Isso acontece com a gente quando Deus está mandando a gente ficar calmo também. Porque a gente olha para o Senhor e fala assim, Senhor, olha o que está no meu contexto. Como é que o Senhor quer que eu não tenha medo aqui? Aparece alguém para as mulheres que estão seguindo Jesus, elas estão ameaçadas por todo quando eu começo a esquecer no início é muito ruim. Esquece. Elas estão ameaçadas por um monte de coisa. Elas não têm ainda uma noção do que está acontecendo no mundo espiritual. Jesus acabou de ressuscitar. Qual a mensagem para elas? Não tenha medo. Não tenha medo. Como é que não tem medo? Os discípulos estão navegando, e aí vem um vento, faz uma tempestade, e eles estão perto de morrer. O Senhor Jesus aparece. Quem está andando em cima das águas? Quem está andando em cima das águas? Quem? Quem está andando em cima das águas? Quem que eles enxergam? Um fantasma. Eles enxergam, o medo faz você ver coisas, literalmente. Quem nunca viu uma sombra de uma árvore e viu uma pessoa? Olhou a sombra de uma árvore e viu a pessoa. Eu não vou contar isso aqui porque eu ficaria envergonhado de contar do dia que eu corri da minha própria sombra. Certo? Eu não sei se por causa da minha cor eu estava acostumado a não ter sombra. Então, o dia que eu vi a minha sombra, eu assustei. E aí, o medo faz você ver coisas. A pessoa que está com medo, ela sufoca, ela mata a pessoa que está afogando com medo, ela mata a pessoa que está indo ao encontro dela para salvá-la. O medo pode acabar com você, meu irmão. Por isso que o Senhor quer dizer ao seu coração, hoje amorosamente, fica calmo e não tenha medo. Não tenha medo. Pode ser que haja um medo dominando seu coração. Eu quero conversar com você sobre isso. Obrigado, mano. Quero conversar com você sobre isso. Eu quero que você, por favor, disponibilize seu coração para esse momento. Por favor, eu quero que você disponibilize a sua melhor atenção para esse momento. Você entregue seus melhores afetos a essa palavra que vai chegar ao seu coração. Porque o Senhor quer fortalecer você hoje com ânimo e com coragem. Amém, meu irmão? Amém? O medo pode ser também uma oportunidade. Quem está me entendendo? Amém? O medo pode ser uma oportunidade também. Porque o medo ele é um revelador. Revelador. O medo revela o nosso Senhor. Nas nossas maiores crises, nas piores batalhas, nós vemos o Senhor. Às vezes, como o povo de Israel, nesse capítulo 14 de Êxodo, nós não estamos vendo naquele momento o Senhor. Mas a gente chega lá na frente e a gente diz assim, se não fosse o Senhor do meu lado, meus inimigos teriam me engolido vivo. Seu inimigo não é uma pessoa. Seu inimigo
aquela decisão errada que sua mente estava te induzindo a tomar. Se não fosse o Senhor, aquela decisão errada tinha acabado com a minha vida. Seu inimigo é uma enfermidade que você não esperava, ninguém espera, na verdade, né? Assim, se não fosse o Senhor, eu tinha morrido naquele dia e eu não sei como é que eu não morri, porque o Senhor estava do seu lado. Você olha para trás e diz, se não fosse o Senhor, como eu teria superado aquela crise? Eu passei por uma crise financeira e eu não sei como é que eu sobrevivi, porque o Senhor estava do meu lado. A presença do Senhor é manifestada nesses ambientes. A gente vê mais o Senhor nas nossas batalhas do que nos nossos oásis. Nós estamos mais sensíveis a Deus e a sua presença e a ação dele nesses momentos de pressão e de temor do que nos nossos momentos de tranquilidade e de alegria. Talvez mesmo, eu não tenho certeza disso, talvez seja por isso que o Senhor decidiu manter os seus líderes no estado de pressão constante. Líderes precisam encontrar um lugar no coração onde eles sejam gratos, onde eles sejam contentes, a palavra bíblica seria contente mesmo, de contentamento, sejam satisfeitos. Tem sempre uma dor acontecendo, tem sempre uma inadequação sendo enxergada, tem sempre algo que não foi alcançado, tem sempre uma ameaça que precisa ser debelada, mas há sempre uma sensação de paz e de confiança, porque o Senhor está presente. Quem está me entendendo, diga amém. O Senhor está presente. E, curiosamente, a Bíblia não diz que o antídoto, ou que faz oposição conceitual ao medo, não é coragem. Coragem, biblicamente, está mais para uma atitude, um estado de espírito provocado, do que um antídoto natural para o medo. O que se opõe conceitualmente ao medo é amor. Ele diz que o que lança fora o medo é o amor, é um estado, o amor, eu vou falar disso daqui a pouco. O amor gera um estado de segurança. Então você precisa, hoje, por isso que eu estou pedindo para você abrir gentilmente seu coração, porque quando você recebe do jeito certo o amor de Deus, e quando você entrega o amor certo, do jeito certo, ao Senhor, você entra no estado de paz, onde nenhum medo consegue vencer você. Onde nenhum medo consegue vencer você. Onde nenhum medo consegue vencer você. Esse povo passa 10 gerações no Egito. Eles têm agora uma mentalidade, uma configuração de escravos. Eles não têm mais raízes. O grande referencial deles já está morto há muitos anos e existe apenas os seus ossos. José tinha deixado uma palavra, uma profecia, dizendo: o Senhor visitará vocês. E quando o Senhor visitar vocês, com o livramento, levem os meus ossos daqui. Mas se passaram 10 gerações, e eles não têm raízes em José, eles não têm raízes em Jacó, eles não têm raízes em Abraão, eles só conhecem o Egito, eles só conhecem o estado de escravidão. O que eles sabem de segurança é que chega a ração que alimenta o pepino e a cebola. É uma mentalidade ruim mesmo, né, gente? Cebola. Eu não sei para quê também, que a minha mente vai pensar na cebola e aí eu perco a mensagem. Então, lá 10 gerações, eles perdem as raízes e a mentalidade deles está configurada para receber o castigo para produzir. Eles estão acostumados a receber a ração para não morrerem de fome,
E eles estão acostumados àquele ciclo dia e noite, por 10 gerações. Meu irmão, você tem que ter cuidado com isso. Porque, às vezes, a sua vida com Deus, a sua caminhada cristã, se torna exatamente esse ambiente escravo. É esse ambiente, essa diferença. Ambiente é diferente de lugar. Os dois meninos da parábola do filho pródigo vivem no mesmo lugar, mas vivem em ambiências totalmente diferentes. Porque um daqueles meninos, a gente pode falar mal dele, que ele pegou o dinheiro do pai, que ele era irresponsável, que a gente gosta de sentar o cacete em todo mundo, e quando é personagem bíblico, a gente sente mais à vontade para fazer isso, que a pessoa não está viva, para a gente ficar com peso na consciência. Então, a gente vai sem remédio mesmo, certo? Esse menino, a gente fica falando mal dele. Mas tem um outro que está em casa, que quando o irmão volta, você está lembrando da história, o pai tem um susto, porque aquele menino está a vida inteira em casa, mas a mentalidade dele é trabalhar como um escravo. O outro também, porque na hora que ele volta, qual é a intenção e a oração que ele ensaia? Eu vou voltar e pedir que o meu pai me receba como um dos seus escravos. Irmão, que o Espírito libere nossa mente, para a gente viver um tipo de vida que não dependa de uma punição ou do medo de uma punição para que eu seja produtivo. Que eu não tenha que justificar todos os males da minha vida como Deus está tratando. Como se Deus andasse com um chicote como um feitor egípcio, tratando todos os seus filhos. Então você caiu da bicicleta, é Deus te tratando. Você teve uma diarreia, é Deus te tratando. Você perdeu o cabelo, é Deus te tratando. E a gente justifica todos os sofrimentos da vida, porque nossa mente precisa de um medo, para ela se sentir enraizada em algum lugar. É isso que acontece com esse povo. Na hora que eles saem do lugar do Egito, a mente deles agora fica bugada, porque não tem ninguém ameaçando mais, não tem ninguém batendo mais, não tem ninguém regrando comida mais. Eles não sentem segurança. Eles foram arrancados de lá. E agora eles sentem o quê? Medo. Medo. O problema de Moisés não é fazer esse povo acreditar numa terra prometida e nem tirá-los do Egito. O desafio de Moisés é atravessar o deserto com um povo medroso por causa da mentalidade de escravo. Você está entendendo? Onde você fincou raiz, meu irmão, está difícil Deus te arrancar de lá. E eu poderia dar aqui muitas, eu vou voltar para as aplicações espirituais, mas eu queria que você pensasse na sua vida cotidiana. Tem gente que está pensando em fazer um investimento, empreender um negócio há 10 anos, mas ele tem medo, porque ele gosta do carimbinho na carteira de trabalho. Não tem problema nenhum ter carimbo na carteira de trabalho. Problema nenhum. Mas às vezes Deus está querendo que você rompa o medo e corra o risco. Entende? Tem gente que poderia avançar e servir mais, e está disponível para ser uma bênção na igreja, com os dons que tem, com a habilidade que tem, mas ele sempre tem um medinho. Porque os irmãos vão falar mal de mim. Alecrim dourado. Ninguém pode falar mal de você. Porque eu tenho medo do irmão me ferir. Que isso, varão? Está acontecendo contigo? Não. Eu podia até ir, mas eu tenho medo porque eu sei que irmão fulano não gosta de mim. E às vezes não gosta mesmo, não tem problema nenhum, você também não gosta de todo mundo. E aí isso que equilibra a vida. Não tem gente que não gosta de você não gosta de alguém. Bora tocando. Você tem que amar todo mundo. Aí sua obrigação. Então ama também quem não gosta de você e perca esse medo. Porque uma das coisas que o medo faz é revelar os ídolos do nosso coração. O medo é a proteção do ídolo que está entronizado no nosso coração. Então, quando eu digo que eu não quero ir lá servir
porque eu tenho medo do irmão que não gosta de me ferir, eu estou dizendo que há uma soberba no meu coração e eu estou idolatrando a mim mesmo, de maneira que eu não devo me expor a nenhum risco, além da tranquilidade que eu tenho aqui. Entende? Estou falando muito assim, está esquisito, não está? Vou tentar melhorar isso aqui. Mas, o pastor Ronivan falou que eu vou jantar depois do culto. Varão, isso me dá uma alegria para pregar. O medo expõe o ídolo do seu coração. Existem relacionamentos baseados no medo. No medo. Tudo é medo de perder, é medo de ser traído, é medo. Por quê? Porque é um ídolo no coração. Você tem que identificar esse ídolo e destroná-lo violentamente, para que Deus assuma esse lugar de totalidade do seu coração. Medo revela onde nós... Olha para você ver, olha como a gente tem ídolos sutis. A gente fala, e aí a gente entende algumas coisas da Bíblia. E aqui já estou quase indo assim para a gente terminar. A gente entende algumas coisas da Bíblia. Toda disciplina que Deus pede é uma forma de Deus tirar idolatrias do nosso coração. Então você não entende, por exemplo, por que a Bíblia incentiva a gente a fazer jejum. Já parou para pensar assim, logicamente, o que tem, além dos benefícios fisiológicos, assim, mas jejum? Porque o alimento se torna um ídolo. A gente idolatra a comida. Por isso que existe um pecado chamado glutonaria, que é toda a relação distorcida com comida. É um pecado. Você diz, não, isso não tem nada a ver. Isso é porque minha ansiedade. Não, isso é porque minha tireoide. Não é. Faz um exame, regula a ansiedade, toma uma Ritalina e tenta fazer um jejum. Você fica doido, meu irmão. Parece que fica um monte de capeta e satanás assim dentro de sua mente, assim, ó. Você fica nervoso, você fica agitado. Por quê? Porque é um ídolo, te traz satisfação, te traz deleite. E o desafio da vida é me desenraizar do lugar onde eu tenho a sensação de estar seguro, mas ali, na verdade, eu sou um escravo. Escravo. Eu tenho a sensação de ser dono de alguma coisa, mas eu sou possuído por aquela coisa, por aquele lugar, por aquela pessoa, por aquela circunstância. Por isso que nós somos tão resistentes à mudança. Em tudo. Tem gente que pintia o cabelo do mesmo jeito. Esse exemplo é ruim. Porque eu corto o cabelo assim, desde quando eu parei de cortar cabelo lá no irmão Serafim, lá eu ainda tinha cabelo. Pouco tempo depois, já não, nunca mais, sempre assim. Mas é uma questão de conforto. Mas tem gente que pintia o cabelo do mesmo jeito, há 50 anos. Não é assim? Parece, não mudo. Mas graças a Deus, tem 50 anos que eu sou desse jeito. Grandes coisas. Grandes coisas. Isso é um atestado de derrota. Você vira na sua casa e fala assim, não muda nada aqui, porque aqui minha avó fazia as coisas desse jeito, minha mãe fazia desse jeito, minha mãe me ensinou desse jeito. E aí, meu irmão, como é que Deus está se movendo onde você está hoje? De onde Deus quer arrancar você hoje? Entende? Você precisa entender isso, meu irmão. Você precisa se mover em Deus. Deus está fazendo um movimento em todos os lugares, em todo o tempo. Deus está movendo sobre a minha família. Então eu tenho que entender que o pai que eu fui há 5 anos atrás, há 10 anos atrás,
Não pode ser o mesmo pai que eu sou hoje. Eu tenho que me desafiar a romper os medos, as inseguranças, os temores, e ver qual é o padrão de Deus para que eu me enquadre nele hoje. Eu não posso ser o mesmo pastor que eu era mês passado, ano passado, há 3 anos atrás. Eu falei assim, nossa, PJ, você está mudado, né? Eu falei, e vou mudar mais ainda. E se está te assustando, vou mudar mais ainda. A gente usa umas expressões, irmão, que elas parecem ser espirituais, mas elas são apenas reações de quem está intimidado. A gente olha para a igreja e fala assim, mas essa igreja está tão mudada, não é como era no meu tempo. E aí? O que tem seu tempo? Entendeu? Não tem uma justificativa, não tem uma base bíblica, não tem bom senso, não tem inteligência, não tem sensatez, não tem nada. O que tem? Um medo de mudar as coisas de lugar. Medo. Porque eu acho que se eu mudar, eu desagrado a Deus, Deus me mata. Eu acho que se eu mudar, as pessoas vão embora e eu vou perder gente me admirando e me aplaudindo. Eu tenho medo de não ser aprovado pelas pessoas. Eu tenho medo de que as coisas que eu faço dão errado. Agora ouço o apóstolo Paulo dizendo, acaso eu estou buscando a aprovação dos homens? Porque se eu busco a aprovação dos homens, eu já estou reprovado por Deus. Tem muita coisa sendo feita em nome de Deus, mantida em nome de Deus, colocando sobre ela uma capa de pureza e santidade, que são, na verdade, uma ofensa aos desejos de Deus para esse tempo. É Samuel. Samuel quer ficar bem com Saul e com Davi ao mesmo tempo. Como que dizendo a Deus, Deus, não vamos fazer mudanças drásticas nesse reino agora não, porque vai dar problema. O pessoal vai achar ruim, os irmãos vão falar muito se a gente só ir tirando Saul assim. Deus tem que perder a paciência. Falei assim, até quando você vai ter medo de mexer com Saul? Se eu já rejeitei. A gente está tendo medo de batalhas que Deus já venceu, meu irmão. A gente está com medo de entrar em guerras que Deus só está falando, vai, que eu já pelejei. Já estava determinado por Deus que aqueles egípcios morreriam. Eles só precisavam vencer o medo. O medo. O medo é o maior faraó do mundo, meu irmão. O maior faraó da terra é o medo. Porque o medo tem muita coisa em comum com a fé. O que é o medo? É uma projeção desastrosa do futuro, e aí você aciona todos os mecanismos possíveis, inclusive a violência, para quê? Para se proteger daquilo que você imagina que está no futuro. O que é a fé? É uma projeção para o futuro, que você usa de todos os mecanismos disponíveis, inclusive a violência, para acessar aquilo que você está vendo no futuro. Qual que é a diferença? É só o futuro que você está olhando. Se você está olhando para o Senhor, para o que Ele disse, para o que Ele prometeu, para o que Ele está querendo fazer, é fé. Se você está olhando para você, para o que o diabo pode fazer, para o que as pessoas podem fazer, se você está olhando para o que pode dar errado, aí é medo, aí gera medo. Está tudo no futuro. E está tudo sendo gerado dentro da sua mente. Peça ao Senhor, Senhor, dá uma virada na minha cabeça hoje. Está tudo no futuro, meu irmão. Gasta a mesma energia. Porque fé é uma coisa. Tem umas palavras que são só bonitas, mas são desafiadoras. Saudade é um negócio bonito. Você faz poesia, você faz hino, música, aquele negócio todo. Mas sentir saudade é doloroso, é horrível. Entende? É igual fé. Fé é uma palavra muito bonita. Mas é um negócio difícil, meu irmão. O meu desejo, o meu coração é que eu não precisasse existir negócio de fé. Era assim, Deus já contava o que ia ser, me punha assim na linha e eu só ia. Não, tem que ter fé. Porque fé envolve o quê? Correr riscos. Fé envolve o quê? Entrega corajosa. Leia Hebreus. E tem uma listinha lá que a gente chama da galeria dos heróis da fé. Eu não vou entrar nesse assunto porque ele me bagunça a cabeça.
Porque está lá na lista de heróis da fé um camarada igual Sansão. Sansão é um herói. Como é que Sansão é um herói? E um herói da fé. Entende? Não entende. Não entende. Porque fé é essa bagunça mesmo. Você olha para o cenário bagunçado, você olha para uma vida desacreditada, você olha para um monte de percalço, mas Deus fala, há anos atrás, fala assim, esse menino vai nascer e ele vai livrar Israel das mãos dos filisteus. Ele fica 20 anos fazendo tudo contrário à fé, mas tem alguém dizendo, Deus lançou a palavra, esse menino morre fazendo o quê? Livrando Israel das mãos dos filisteus, porque a fé não depende da ferramenta que você tem, do recurso que você tem, da vida que você está levando, a fé depende do que Deus projetou para esse futuro. Deus falou, acampa num lugar arriscado. Deus falou, para dar tempo de Faraó chegar perto. Deus falou, fica de frente para o mar e entre as montanhas, onde não dá para fugir. Deus está tudo errado. Minha vida está toda errada. Está acontecendo tudo errado. Deus está dizendo, estou fechando todas as possibilidades, todos os lados, e eu vou te colocar num lugar onde você consiga olhar apenas para cima. E quando você olhar para cima, não tem medo que resista. Fiquem calmos e não tenham medo. O que você faz então nos dias de medo? Quando o medo quer dominar a ordem do dia, anota. Primeiro, clame. Clamaram ao Senhor e clamaram a Moisés. O texto chega a ser engraçado, porque diz assim, e clamaram ao Senhor dizendo a Moisés, ou clamaram ao Senhor e disseram a Moisés. Deus sempre tem um ouvido perto de você. Diga amém. Diga, Deus sempre tem um ouvido perto de você. Diga amém. Porque quando a viúva que estava com os filhos para serem levados clamou a Deus, o ouvido foi do profeta Eliseu. Entende? Quando eles têm que clamar ao Senhor para esse livramento, o ouvido é de Moisés. Deus sempre tem um ouvido perto de você. Ore a Deus e procure qual ouvido Deus vai colocar perto de você. Eu tenho uma heresia que eu estou desenvolvendo. Ainda está em desenvolvimento, porque heresia boa, heresia bem fundamentada. Essa não está bem fundamentada ainda, mas eu estou desenvolvendo ela ainda. Que oração é algo que, para ser completo, você faz em duas etapas. Você faz a Deus e você faz a quem Deus colocou perto de você para aquele momento específico. Então, às vezes eu estou orando a Deus por coisas que Deus está me ouvindo, mas Deus vai reagir por meio de alguém que está perto de mim. Por isso que Tiago fala assim, você ora a Deus sobre os seus pecados e você ora com o seu irmão sobre os seus pecados, entende? Há uma relação de restauração, de perdão aqui, e aqui é uma restauração de cura. Entende? Tem muita gente sentindo dor de coisa que já está resolvida com Deus, porque a gente não quer orar nesses dois níveis. Quando você tiver medo, clame a Deus, mas fale com alguém. Fale com alguém. Como Milena, minha caçula, chegou, me acordou e falou assim, papai, eu vim aqui porque eu estou com medo. Eu falei, você está com medo de quê, Mi? Ela falou assim, eu não sei de que eu estou com medo, eu só estou com medo. E aí eu fiquei com medo. Eu falei, pronto, agora o que tem que você ainda está sentindo? Aí já me deu aquele rupeio assim. Eu falei, mas não posso, né? Eu falei, Mi, vamos orar. Ora aí você, ora você. Eu falei, se Deus não viu essa menina, né? Eu não sei daquele dia se eu estava muito assim, em condições. Aí ela orou, fez uma oração assim, aquela oração singela, pueril, aquela linda oração. Eu falei, Mimi, não tem nada mais agora que possa colocar medo na gente.
Nós vamos agora dormir tranquilamente. Ela vai para o quarto dela, dorme. No outro dia de manhã, ela fala assim: papai, o senhor estava certo. Eu dormi tão bem. Ela dorme bem todo dia. Todo dia ela dorme bem. Tem um boleto para pagar. Não tem nada para preocupar. A única preocupação dela é se o lanche vai chegar na hora certa, na escola no outro dia. Mas ela, naquele dia, ela sentiu um sono melhor, porque ela falou com alguém. Entende? Deus sempre tem um ouvido perto de você. Diga: mãe, estou com medo. Diga: meu marido, estou com medo. Diga: meu pastor, me ajuda, eu estou com medo. Porque você vai ter medo, meu irmão. Eu não estou dizendo isso aqui para dizer que você não vai ter medo. Eu estou dizendo que você não pode ser dominado pelo medo. Por que o Senhor Jesus chega para uma viúva que está indo sepultar o único filho e fala assim: mãezinha, chora não. Jesus está ficando doido, meu? O mínimo que aquela mulher pode fazer é chorar. O que o Senhor está dizendo? O seu choro revela não só a sua tristeza, mas o seu medo sobre o seu futuro. Você não tem um marido para te cuidar, você não tem um filho mais para te prover. Esse medo está deixando você desesperada. E se você continuar desesperada, você vai perder o maior milagre que você já viu na sua vida. O desespero não vai deixar você ver a cena mais impressionante da sua vida. É por isso que o profeta diz que o homem que confia em si mesmo, que olha só para si, que vive na força do seu braço, ele é como uma árvore solitária plantada no deserto, e ele não vê quando vem o bem. O bem está passando, mas a gente arraigado no lugar, escravizado no lugar de onde Deus está querendo arrancar a gente, não deixa a gente ver. A gente olha para Jesus e vê um fantasma. Você olha para quem Deus mandou para te ajudar e vê um inimigo. Você olha para uma oportunidade e vê uma armadilha. Meu irmão, o Senhor pode libertar sua mente hoje para a glória dele. Clame. Você não precisa ser perfeito para Deus te ouvir. Você não precisa estar pronto para Deus te ouvir. Você só precisa crer que Deus está te ouvindo e Ele realmente está te ouvindo. Oração não é uma abstração. Oração não é diferente de você apenas sentar e meditar. Você que é da área das áreas da mente, vai saber melhor o que eu vou tentar explicar aqui. Se você sentar e começar a ter um diálogo com você mesmo, chamado de introspecção, certas áreas do seu cérebro vão ser ativadas. Elas podem até ser mostradas no exame de imagem. Se você começar a tentar fazer aquele exercício como é que fala quando está em crise de ansiedade? E faz... esqueci. Esse trem aí que faz. Outras áreas do seu cérebro são ativadas. Agora, quando você está orando, são as áreas do diálogo. A mesma coisa quando você está conversando com sua mãe, com seu amigo. Quando você está orando, isso me emociona demais. Seu cérebro entende que tem alguém ali. Não é uma abstração, não é uma conversa, não é introspecção, não é um rito, não é um acesso a uma divindade. É uma conversa com alguém que está dizendo: clama a mim e eu vou responder você. Tem muita coisa nessa afirmação. Só pode responder porque ele ouve. Só pode ouvir porque está vivo. E só pode estar vivo porque ele é Deus poderoso, ressurreto dentre os mortos, que ouve você quando você clama. Clama, meu irmão. Ora. Talvez a distância que você está de uma vida mais ousada, mais encorajada, é a distância de uma oração. Está faltando uma oração. Quantas pessoas eu já ouvi dizendo: pastor, mas eu não tenho nem coragem de orar sobre isso. Ore sobre tudo, meu irmão. Ore. Mas isso é tão ridículo para eu orar sobre isso. O ridículo é não orar. É não orar. Clame. Segundo,
marchem. Olha que engraçado. Eu fico imaginando eu com a mente alterada igual eu tenho, no meio do povo. E aí tem os irmãos lá na frente orando. Os irmãos que vai reclamar com Moisés. Moisés vai orar. Eu vou falar o quê? Já que Moisés está orando, eu vou dormir. Entendeu? Porque a gente faz isso. Quando a gente sabe que tem alguém que a gente acha que é mais espiritual que a gente descansa. Não, irmão fulano está orando para mim. E aí você fica tranquilo. Daqui a pouco chega Moisés. Gente, deu certo. Deu certo o quê? Negociou com o faraó, vai ter uns reféns, vai trocar uns reféns, vão voltar e não vai matar ninguém, vai vir umas canoas para a gente atravessar. Não. Deus falou para a gente marchar. Para onde? Para cá. Moisés, para, Moisés, para. Hoje, Moisés, não é hora disso, cara. Isso é sério. Não, sim, nós vamos marchar. Deus falou que vai matar os egípcios. Deus teve 400 anos para matar esses caras e não matou. Com a gente lá, com um pedaço de pau na mão, com tudo dá para a gente brigar, com tijolo para jogar na cabeça, Deus não matou. Agora a gente dando as costas para ele. Porque não é só marchar, meu irmão. A dinâmica de Deus é realmente bugar a cabeça humana. Entende? Para que nenhuma glória seja nossa, para que nenhum mérito seja nosso. Ocultar as coisas dos sábios entendidos e revelar aos pequeninos. Porque foi do agrado dele fazer do jeito mais doido. Então assim, avance em direção à fé. O que você está criando, não é criando de imaginação, é criando de assimilar a verdade de Deus. Então avance, dá as costas para o inimigo. O que te põe medo? Faraó. Então vai, deixa o faraó comigo. Essa é a mensagem. A mensagem é essa. Moisés, diga para o povo que eu cuidei deles por 10 gerações. Eu não deixei que eles fossem exterminados durante 10 gerações. Eu mantive uma promessa durante 10 gerações. Esquece Faraó. Nunca mais vocês vão ver. Se você tiver muito apego com o Faraó, faz uma selfie com ele agora. E faz um story agora com o Faraó. Porque nunca mais você vai ver Faraó. E nem esses egípcios. Das costas. Tem muita coisa, meu irmão, na sua vida que é tipo pincher. Se alguém tem um pincher aqui, não se ofenda. Mas eu digo que a estratégia do diabo é sempre a estratégia pincher. O que é a estratégia pincher? Todo mundo sabe que consegue vencer o pincher. Todo mundo. É só você abaixar. Se você pode depender do pincher, você põe a mão nele e você segura ele todo. Mas todo mundo tem medo do pincher. Às vezes eu parei num restaurante na beira da estrada. Tinha um portãozinho assim do lado do restaurante com um corredor. Uns 10 pincher. Eu filmei e falei, gente, já pode, esse tanto aqui já pode chamar de legião? Bom, o pincher é um trem terrível. Aí, o que você faz com o pincher? Duas coisas. Ou você bate o pé, ou você ignora. As duas coisas resolvem. As duas coisas que Deus ensina a fazer. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo, e ele foge. A gente cria um apego emocional com os medos que a gente desenvolve, meu irmão. A gente cria um apego com os lugares que ferem a gente. A gente fica assistindo a fita cassete. Cara, se tem uma fita cassete, você é muito velho. Você fica assistindo a fita cassete da lembrança que machuca seu coração até hoje. Você fica gravando print. Você vê, olha aqui pra você ver, eu até printei pra você ver. Tem gente que fica comemorando o aniversário do chifre que levou. Porque agora exatamente essa hora ele estava me chifrando. Meu irmão, dá as costas para esse egípcio. Vai marchar, vai avançar, vai para o lugar onde o milagre vai acontecer. Grave isso. Existe um milagre no movimento. Existe um milagre no movimento. Você faz o movimento e você começa a perceber o milagre funcionar. É operado, ninguém cria milagre, só Deus faz milagre. Ninguém inventa milagre, só Deus faz milagre. Mas a gente começa a perceber o milagre sendo operacionalizado quando a gente movimenta. Quando a gente movimenta. Qual movimento você tem que fazer hoje? Marcha. Levanta.
Faz alguma coisa. Peça uma ajuda. Faz uma ligação. Faz alguma coisa. Eu estou negociando um empreendimento lá para a igreja. Já tem uns 3 anos. O que eu tenho para aquele, assim, em relação ao que é o empreendimento, é o que? É nada. O que eu estou fazendo? Eu estou ligando periodicamente o cara com quem eu tenho que negociar e estou fazendo pressão nele. Porque, cara, se você não for resolver logo comigo, eu tenho que tomar outras providências. Ele deve estar pensando assim, esse cara, eu só estou fazendo um movimento, meu irmão. Porque eu não sei onde que está o recurso. E eu não sei qual vai ser a estratégia. Eu não sei como é que vai ser. Eu não sei o que ele pensa. A única coisa que eu sei é que se eu marchar, Deus pode abrir o mar. Entende? Que se eu marchar, Deus pode matar Faraó lá atrás. Faraó é um problema de Deus, o mar é um problema de Deus, tudo é um problema de Deus. Quem endureceu o coração de Faraó? Deus. Quem que lançou e operou maravilhas no Egito por meio daqueles sinais? Deus. Quem que fez o mar vermelho naquele lugar? Deus. Quem que conduziu o povo por aquele caminho? Deus. Tudo é Deus, meu irmão. Tudo é Deus. Deus está querendo que a gente tire o foco um pouco da gente. Até nossa oração é muito centrada em nós. Deus, eu não sei o que. Deus, eu não sei o que. Eu quero, eu preciso. Meu irmão, tira você do foco. E diga, Deus, me coloca com os olhos no caminho. No caminho. Não sei se eu posso fazer essa piadinha aqui, porque hoje o povo fica cancelando a gente. Certo? Mas é um problema, porque tem um tipo de gente, qualquer pessoa, que está dirigindo na hora que vem um perigo assim, um susto, ao invés da pessoa manchar, fazendo, o que ela faz? Ela tira a mão do volante e faz assim. Não só as mulheres fazem isso, qualquer pessoa pode fazer isso. Eu disse que eu avisei antes. Deus opera o milagre no movimento. Se mova hoje. Se mova hoje. Você tem que sair daqui com uma decisão tomada. Fala assim, eu vou passar lá amanhã. Amanhã. Eu vou fazer aquela ligação. Eu vou apagar aquele contato. Eu vou fazer aquele pedido de perdão. Eu vou arrancar. Você tem que fazer alguma coisa. Eu vou pegar o número da conta. Eu vou fazer uma oração. Eu vou começar a ler a Bíblia. Eu vou estudar isso. Faça algum movimento, meu irmão. Porque tem hora que Deus não faz milagre por causa da preguiça da gente. O profeta chama o rei e fala assim, olha, Deus está querendo livrar vocês dos assírios. Então, pega as flechas e joga. Ele joga tão pouca flecha, com tanta preguiça, que não sei se é Deus ou se é o profeta que fica com raiva. Fala, então só por isso agora os assírios vão vir, porque você tinha que ter jogado mais flecha. Entende, meu irmão? Joga a flecha. Joga a flecha. Sabe uma coisa que eu aprendi? É que quem traz a flecha de volta não é quem lança a flecha. Tem alguém que vai lá e busca a flecha. Eu não sei onde que acha a flecha, se pega uma flecha nova. Seu papel é lançar a flecha. Movimenta. Certo? O vento que leva a flecha é do Espírito. O alvo é do Espírito. Deus está querendo tirar você da inércia e colocar você em movimento. Talvez essa palavra hoje seja só para você se colocar em movimento. Até para ouvir Deus. Deus diz assim, põe-te em pé. Porque às vezes você tem preguiça até de ficar em pé. Até para ficar em pé. Então Deus às vezes nem fala com a gente. Fala, não vou falar porque ele não ouve. Então faça um movimento. E terceiro, confie. Confie. Que o Deus que está aqui hoje, aqui hoje, é o mesmo Deus que estava abrindo o mar vermelho e matando o faraó e egípcios. Para Moisés e para o povo de Israel. O mesmo Deus. A dificuldade da nossa mente é porque a gente acha que a gente tem que transpor nossa mente de hoje para lá, para o tempo da Bíblia, e a gente tem que transpor o Deus da Bíblia para o tempo de hoje. Esse é um exercício impossível. Desiste disso.
Então a gente lê a Bíblia e fica assim, se hoje eu fosse desse jeito. A gente olha e fica assim, porque se hoje, antigamente Deus fazia não sei o que, antigamente os irmãos, irmão, para com isso. Eu não posso falar isso, mas Salomão falou que isso é insensatez. Salomão falou que não é inteligente falar desse jeito. Não é você que leva a sua mente para o tempo da Bíblia, e não é sua mente que traz Deus para cá. É o Deus de lá, do mesmo tempo, que está acima de tempo, porque Ele é eterno, que está aqui hoje. Você não precisa voltar lá. Ele vem andando e conduzindo os tempos. Seu tempo é agora. Então o Deus é o Deus de agora. Deus vai fazer agora. Ele pode fazer de um jeito diferente a mesma coisa. Ele pode agir de uma outra forma com o mesmo poder. Ele pode matar outros egípcios com a mesma autoridade. Ele é o mesmo Deus. Confia. Confia. Você precisa confiar. Confiar. A gente tem um tipo de soberba que a gente diz assim, alguém diz assim, não confio em ninguém, eu sou uma pessoa difícil de confiar. E ele entra no avião, não sabe se o piloto bebeu na noite anterior. Confia. Ele vai no restaurante, ele não sabe se o cozinheiro lavou a mão. Ou o que o garçom fez no caminho entre a cozinha e a mesa. Você confia. Você entra no carro e vai daqui para não sei na onde, porque você confia. Um pastor me contou, pastor lá da nossa igreja, que ele tirou o carro da oficina para viajar, fez uma oração, apresentou a Deus a viagem, pediu anjos para guardar, e aí tocou a viagem, centenas de quilômetros. Na hora que chega, que ele para, ele vai sair com o carro de novo, ele ouve um barulho na roda. Na hora que ele vai olhar o que é aquele barulhinho, a roda, parece que era a roda da frente do lado desse aqui, estava com todos os parafusos soltinhos, todos. Se ele não confia, ninguém vai todo dia conferir as rodas, os parafusos das rodas. Você confia que ele está seguro lá. A gente confia no aleatório, mas não confia em Deus. A gente confia no mecânico que deixa o parafuso solto, mas não confia em Deus. A gente confia. Você confia no seu político. Não, mas doutor fulano falou. Mas não confia em Deus. Não confia em Deus. Mas eu confio. No máximo a gente acredita, a gente tem um assentimento intelectual, a gente sabe que é verdade. O que é a confiança? É quando eu pego aquela verdade e me lanço, sem me importar com as consequências. Isso é confiança. Isso é confiança. Seu filho chega da escola, joga o tênis na sala, o caderno em cima da mesa, e ele não está nem aí para nada. Ele confia que todo dia que ele chegar tem comida para ele comer, tem uma cama para ele dormir, porque ele sabe que você está lá. Ele sabe que você está lá. Se você acreditar que o mesmo Deus que estava lá, o mesmo Deus que está aqui, você pode hoje fazer orações ousadas para medos dominadores e dizer: Deus, eu confio que o Senhor ainda mata egípcios e que o Senhor ainda abre o mar vermelho. Eu vou marchar e eu vou confiar que o Senhor vai abrir os meus caminhos. E por que Deus faz isso? Por que Deus fecha mar, manda Faraó? Por que Deus faz esse exercício de medo com a gente? Primeiro, porque Deus quer libertar a gente das ameaças que ficam gritando no ouvido da gente todo dia. O diabo não pode matar você. O diabo não pode vencer você. O que ele faz? Assusta você. Então ele te ameaça. Às vezes com a verdade, na maioria das vezes com a verdade. Ou quando o diabo faz uma acusação na sua mente, ele traz uma mentira. Ele fala a verdade sobre você. Fala uma verdade fora de contexto, distorcida, em tom ameaçador. E Deus vem e organiza a verdade e fala: não vamos transformar essa verdade em ameaça. Mas Deus faz isso também para quê? Para que a ameaça não volte. Os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês verão. Deus é o Deus das vitórias completas. Das vitórias completas.
Agora, Deus abre o mar e Deus fecha o mar de novo para quê? Para que aquelas pessoas não voltem para o Egito. A grande pergunta é, por quê? Pelo caminho do mar. Pelo problema da ida e para evitar o problema da volta. Porque toda vez que eles sentiam medo, eles queriam fazer o quê? Vão voltar para o Egito. Vão voltar para a cebola do Egito. Vão voltar porque no Egito tem cemitério. Eu moro de frente ao cemitério. O sonho da minha vida é mudar do cemitério. E ainda mais que lá no cemitério tem um buraco no muro assim. Não, aquele foi o diabo que fez. E tem uma luz dentro do cemitério que ela encaixa direitinho naquele buraco. Eu chego em casa, tarde da noite, eu vou colocar o carro na garagem de ré, a luz começa a piscar. Eu falo, sai, Satanás. Eu tenho medo, eu fico com medo. Não é de rir, eu fico com medo mesmo. Deus não quer que você volte. Deus não quer que você volte. Deus não quer que você volte. Eu estava conversando com uma senhora esses dias, e ela saiu de uma situação de escravidão, de violência. Ela apanhava muito, ela era muito sofrida. E quando ela conseguiu se livrar daquele ambiente, daquelas pessoas, ela começou a passar muitas dificuldades financeiras e a depender de muita ajuda. Ela começou a racionalizar aquele sofrimento de maneira equivocada. E ela disse assim, pastor, hoje eu estou pensando bem. E sim, ele é um bom pai, sabe? Com os meninos, não tem problema. E assim, quando ele não está bêbado também, não tem problema. O problema é que ele fica bêbado todo dia. Então ele só não está bêbado quando ele não está aqui, meu irmão. Porque toda vez que o diabo ameaça ela com escassez, ela quer voltar para o ambiente da violência. Então às vezes Deus tem que fechar portas, porque se Deus deixar a gente ter contato com o Egito, a gente quer voltar para lá. A gente conta o sofrimento com a dose de saudade. Assim, aquele tempo eu sofria muito, mas já viu um pobre que ficou rico? Que ele fica assim, era tão sofrida a vida. Calcei meu primeiro sapato, tinha 10 anos. Eu comia calanguinho assado. Mas eu era tão feliz, que dinheiro não traz felicidade. Você é besta, irmão. Você pode ser feliz sem comer calanguinho, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fecha a porta com o Egito, meu irmão. Diga, não volto para lá. Não volto. Tem gente que vem para a igreja e ele fica assim, quando eu era do mundo, pelo menos as pessoas não eram falsas. E lá no mundo, meu irmão, para com isso. Para com isso. Porque todo mundo é falso em todo lugar. Certo? O que faz a gente estar aqui ligado a outro é o Espírito Santo que colocou a gente dentro de uma arca e fechou a porta do lado de fora. Porque se Deus deixa a chave na mão de Noé, com 7 dias eles pulam na água também. Ai, cansamos dessa arca. Então olha onde Deus está fechando as portas e diga, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor não vai deixar eu voltar. Eu vou querer voltar. Eu vou desejar voltar. A ameaça vai me pressionar para voltar, mas o Senhor não vai deixar eu voltar. O Senhor não vai deixar eu desistir. Eu não vou ficar o ano todo esperando, quero chegar ao final do ano para o pastor me tirar. Não sei onde eu estava com a cabeça quando eu aceitei esse cargo na igreja, quando você estava com a cabeça no mesmo lugar. Fica aí, meu irmão, e não volta. Não volta. Não volta. Eu disse que quem põe a mão no arado, não dá para olhar para trás. Você estraga o arado, você estraga a terra, você desperdiça a semente e você causa um acidente e fere você mesmo. É para frente, meu irmão. É para frente. É marchando, é confiando, é clamando. Fala com Deus, fala com Moisés. Avance. O Senhor está com você, meu irmão.
Avance. Ah, mas eu estou com medo. Medo só de Deus. Deus ama você. Se você é alvo do amor de Deus, você não precisa da aprovação das pessoas e nem ter medo da reprovação delas. Se Deus ama você, Deus não é covarde. Deus não vai deixar você morrer no meio do campo de batalha solitário. Se Deus ama você, Deus sabe quem é você, quais são seus dons, quais são suas habilidades e quais são seus limites. Deus ama você, meu irmão. Se Deus ama você, você não precisa ter medo. Medo de nada e de ninguém. Deus ama você, meu irmão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus ama você. Deus ama você. E agora também eu devolvo esse amor a Ele. E agora eu não sirvo porque eu tenho medo do chicote, ou porque eu preciso de levar uma chicotada para ganhar um prato de ração. Não, agora eu tenho afeto suficiente pelo Senhor para andar com Ele, para confiar nele, porque eu amo suficientemente. Eu amo o suficiente para servi-lo, para andar com Ele, para ser usado com Ele, para ir com Ele até a cruz. Isso é fidelidade. Coloque sua mão sobre o seu coração. Eu vou orar agora por você. Vou pedir a Deus que mude seus olhos de lugar. Mude seus olhos de lugar. Você para de olhar para o medo e você começa a olhar para o Senhor. Eu vou pedir a Deus que mude sua mente, te dê novos pensamentos, te dê um novo entendimento. Faça você ver que um prato de pepino com cebola não vale a liberdade de caminhar em direção à terra que mana leite e mel que Deus está preparando para você. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Socorro. Te aguarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Libera a palavra, profetiza. Canta de novo. Em tempos de guerra, em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. em tempos de guerra, Nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza. Agora diga assim: e você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. o mar vai se fechar. E Tem alguém aqui para receber essa palavra agora do coração? Tem alguém recebendo essa palavra aqui? vai passar E cantar de lá, só o Senhor é Deus. o mar vai se fechar e exterminar os inimigos. De novo, declare sobre o seu coração e você vai passar. E cantar de lá, Só o Senhor é Deus. o mar vai se fechar e exterminar os inimigos. Não diga que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder. Com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abriu o caminho nesse mar. Senhor Jesus, nosso coração grato por Tua palavra. Clama agora por ação do Teu Espírito, convencendo nossa mente de que a gente não precisa ser dominado pelo medo. De que o Senhor está nos perguntando hoje, assim como perguntou aos discípulos: por que vocês estão com medo? A pergunta não é de que vocês estão com medo, não tem motivo para ter medo.
Nós estamos com medo porque existem ídolos prendendo nosso coração. Nós estamos com medo, Pai querido, porque nós não cremos o suficiente na palavra que o Senhor já liberou. Nós estamos com medo, Pai, porque nós confiamos na força do nosso braço. Nós estamos com medo, Pai, porque a gente acha que o Faraó é mais poderoso que o Senhor. Nós estamos com medo porque a gente não te conhece o suficiente ainda. Por isso que a gente está com medo, Senhor. Agora aproxima o nosso coração do Senhor, por favor. Abre os nossos olhos, acende a tua luz na nossa mente e levanta nesse lugar e nessa cidade um povo ousado que vence um grande exército apenas marchando e confiando e clamando, porque o Senhor é o Deus que peleja as batalhas do seu povo. Nos coloque no lugar das tuas vitórias. Nos coloque no lugar das tuas vitórias, Pai. Levanta essa mulher e levanta esse homem com coragem e com ousadia, para a glória do teu nome e para o louvor do teu nome. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém.